Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero falar nesta manhã de domingo, tão importante o domingo, porque foi num domingo como este que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. E eu quero falar um pouco sobre a morte de Jesus, sobre a morte de Jesus. E nós vemos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esse mesmo relato. Quem foi no Descende ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, cada um estava num ponto daquele estádio lá no Morumbi, em São Paulo. Então cada integrante aqui da igreja, cada pessoa que esteve lá, teve uma visão daquilo que foi aquele evento sensacional, maravilhoso. E na morte de Jesus não foi diferente, por isso que os 4 evangelhos trazem algumas formas diferentes de mostrar, mas falando do mesmo fato. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 27, a partir do verso 50. A palavra de Deus diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. No verso 54 diz: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Depois nós vemos em Marcos capítulo 15, a partir do verso 33: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus em alta voz disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Esse é um momento bem importante naquilo que Jesus estava fazendo na cruz, porque nesse momento o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não suportou olhar para o seu filho e tendo todo o pecado da humanidade, o meu e o seu, derramado sobre seu filho. E Jesus sentiu que Deus não estava com ele, porque Deus ama o pecador, mas odeia, detesta o pecado. O texto continua: quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus com um alto brado expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O mesmo relato está em Lucas 23, no versículo 44. Já era quase meio-dia e as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde, e o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Foi Jesus quem se entregou, queridos. A morte não pôde tocar nele. Novamente em João capítulo 19, versículo 28 em diante: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram a esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Uau! Naquela cruz do meio, o meu Senhor, nosso Senhor morria, e como a luz ele foi se apagando, pois quando Cristo expirou, a palavra está dizendo em todos esses textos, o mundo inteiro escureceu, como se a esperança tivesse acabado. No mundo, no plano físico, as coisas estavam terminadas, acabadas, e seus discípulos amedrontados procuraram voltar para as suas vidas. Isso é o que estava acontecendo para quem estava vivo nesse plano aqui na terra. Isso que aconteceu de fato e na verdade. Mas no mundo espiritual estava acontecendo algumas coisas.
E preste atenção, porque eu vou fazer uma analogia, ou seja, não é o que está escrito na Bíblia, mas você pode imaginar comigo o que aconteceu, o que no mundo espiritual estava acontecendo naquele momento. A Bíblia relata, mas você consegue imaginar comigo? Juliana Ferron falou um pouco sobre isso e me inspirou para trazer algo mais sobre essa passagem, esse momento em que Satanás, não foi ele que levou Jesus para a cruz, pelo contrário, nós vemos na Bíblia ele querendo que isso não acontecesse, ele querendo antecipar esse sacrifício de Jesus. Mas Jesus venceu Satanás na cruz. E você pode imaginar nesse momento em que Jesus foi sepultado, Satanás falando para a morte, dando um comando para a morte: vá, toca nele, esse é o seu momento. E a morte ia e voltava de mãos vazias diante de Jesus. A morte ia e voltava e não podia tocar, não podia mexer, não podia fazer nada, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Está em Romanos 6:23. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que a morte não pôde tocar, não havia legalidade para que a morte tocasse em Jesus. Mas pensa assim comigo, imagina isso comigo. A morte chega e Satanás dá esse comando: vai lá, toca nele, faz o teu trabalho. E aí a morte chega para tocar aos pés de Jesus. Chega diante do corpo de Jesus, fala: vou tocar em seus pés. Mas os pés de Jesus, queridos, foram os pés que conduziram o Evangelho da paz, que pisou em lugares que onde ele colocava a planta dos seus pés, ali era terra santa, era santificado. Ele nos deu esse privilégio. E a palavra diz que como é bom também estar diante dos pés de Jesus. Imagina a morte diante dos pés de Jesus. Não pode, que quando Jesus, nós estamos aos pés dele, exemplo de Lucas 10:39, fala de Marta e Maria. Maria aos pés de Jesus, escutando, ouvindo aquela doce voz, como um favo de mel aos seus ouvidos. Estar sentado aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus fala de paciência, de mansidão, fala de calmaria. Uau! Imagina a morte diante dessa cena. Jesus cuidava para que não pisar em qualquer lugar, sem propósito. E eu posso perguntar para você: aonde seus pés estão te levando? O lugar que você está pisando está se tornando terra santa? Ou é mais um lugar comum? Ou é o lugar que você não deveria estar? Pastor, mas Jesus também pisou em lugares que eram de muito pecado. Jesus pisou, querido, em Roma. Jesus andou por terra que era de pecadores. Uau! Mas também foi Jesus que foi destinado a pisar na cabeça do inimigo, na serpente, de derrotar o diabo. Jesus pisou no próprio inferno. Uau! Então pensa a morte voltando com um relatório, né, diante do inimigo, diante de Satanás. Não deu para fazer nada, eu não consigo. Ela se lamentando: eu não posso. Uau, esse é o poder de Jesus sobre a morte não pôde tocá-lo. Mas aí Satanás dá uma bronca na morte, imagina isso, dá uma bronca na dona morte e fala: volta lá, tenta mais para cima. E a morte vai, olha, os pés não tem jeito, e vou para os joelhos de Jesus. E os seus joelhos que se dobravam em oração para falar com o Pai, joelho que suportou jornadas de missões missionárias, joelho que discipulou tantos improváveis, joelho que se dobrava para falar com o Pai, joelho que se dobrava para ajudar e receber os pequeninos. Prostrar-se de joelho significa humilhar, reconhecer a soberania de Deus, que é aquele que nos dá a vitória em qualquer circunstância. Presta atenção, qualquer circunstância. Lucas 22:41, a palavra diz: e ele se afastou deles em uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Estava buscando ao Pai. A saudade e a dor de Jesus, queridos, era maior do que a dor física, porque ele foi separado de Deus para se tornar carne, para se tornar como nós, humanos, e vir aqui e nos resgatar. Consegue imaginar a cena? A morte voltando novamente.
E Satanás, olhando já de cara feia para a dona morte, fala: vai mais para cima. A morte pensa: uau, é mesmo, vou tentar. E dos joelhos vai para as coxas de Jesus. Nas coxas de Jesus, suas coxas nunca pegaram ninguém no colo com segundas intenções. Essas coxas sim pediu para que deixasse as criancinhas virem a seu colo, pois dos tais era o reino de Deus. Essas coxas nunca se deu a sensualidade, nunca se deu a promiscuidade, nunca se ofereceu para ninguém. E essas mesmas coxas, está escrito em Apocalipse 19:16, que no manto e em suas coxas está escrito o nome dele: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uau! Olha o desespero da morte, consegue imaginar o desespero? Ela pensando: vou levar uma bronca, vou ser massacrada. Imagina a morte em crise. Imagina a morte: eu não quero passar por isso, eu quero morrer. Como é que a morte vai morrer? E criou uma confusão no reino espiritual. Enquanto as coisas na terra, no plano que nós conhecemos, parecia derrota, estava um clima de velório. Jesus estava sepultado. Nas regiões celestiais, no mundo espiritual, estava havendo essa revolução. E nós podemos imaginar isso. Satanás já quase possesso disso para a morte. Imagina que Satanás possesso, como é que é isso? Satanás foi dizer para a morte: não vai ter erro, sobe mais. Não deu certo nos pés, nos joelhos, nas coxas, ele vai para genitais de Jesus. Já pensou isso? A Juliana falou um pouco sobre isso. As genitais de Jesus, que eram igualmente santas, que foram santificadas, consagradas a Deus. Não havia perversidade, não havia imoralidade, nem qualquer tipo de sensualidade ou sexualidade humana. Sim, queridos, Jesus como homem sofreu essas mesmas tentações. Mas Jesus era santo, era diferente. Não, ele sofreu igual. E olha que no ministério de Jesus havia muitas mulheres servindo a ele. Então Jesus, provável e com certeza, foi tentado nisso, mas a Bíblia diz que ele não pecou. E Satanás vai para as suas genitálias, que foi exposta, que era tão santificada, que foi exposta na cruz. Nós vemos cruz por aí com Jesus enrolado num paninho bonitinho. Não, queridos, ele ficou nu. A verdade, nu e crua. Ele foi o sacrifício perfeito. Imagina a vergonha que ele passou. Ele que foi santo, que sempre o preservou, naquele momento foi exposto a uma vergonha pública. Uau! Mas Jesus passou por essa vergonha. Essas mesmas tentações que nós passamos como homem, ele passou e controlou isso, e venceu isso. E você pode vencer também, através de jejum, de oração. Essa é a receita. Através da caridade, de ajudar o próximo, você vence o egoísmo, para que você não dê lado ao inimigo. E o inimigo vai para a genitais de Jesus e não encontra nada. Volta, pensa na cara que ela faz. E agora o que eu faço? Já não quer nem voltar mais para o chefe. Não consegue nem acreditar no que estava acontecendo, no que estava vendo. E já nem volta a perguntar, mas vai direto para o próximo ponto. Então a questão é subir. Então ela vai diretamente para a barriga de Jesus, para o estômago de Jesus. Ela pensa: afinal de contas, o homem é pego pelo estômago. Já ouviu falar sobre isso? O homem é pego pelo estômago. Então aqui não vai ter jeito. Aqui vai ter alguma coisa para me tocar. Mas o estômago de Jesus, a barriga de Jesus, se alimentava apenas da provisão diária. Jesus não era glutão nem beberrão, igual foi acusado várias vezes. Mas ele era sim templo do Espírito Santo. Tinha gratidão pelos alimentos que recebia, que participava, e orava e agradecia por isso. Nós vemos aquela ceia tão memorial que Jesus faz, e pensamos que ele orou só ali. Não, toda vez que ele se alimentava, ele agradecia ao Pai pela provisão. Então ele não tinha um Deus dentro do seu estômago. Ele não tinha um Deus que era reverenciado com hora marcada todos os dias.
e que, se não for atendido, causa irritação, causa murmuração, causa indignação, e muitas vezes se manifesta de forma violenta. E se você sabe o que eu estou falando, coloca aí nos comentários. Precisamos destronar esse Deus que habita no nosso estômago, e ele não pode ser reverenciado da forma que está sendo, em nome de Jesus. Porque a morte não pôde tocar lá, porque estava santificado, estava alinhado com a vontade de Deus. Imagina a morte irritada e já sem esperança. Só imaginando a cara de Satanás quando ia dar bronca nele. E ele agiu por conta própria, fala: se aqui não dá, eu vou subir. E vai para o peito, para o tórax de Jesus. Mas só que nesse peito de Jesus se reclinava aqueles que eram mais que amigos. Porque nesse peito também há um coração que ama o pecador, que palpita por fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Uau, glória a Deus por esse coração. Nesse coração, queridos, não há espaço para ódio, para rancor, para mágoas, não há espaço para feridas. Jesus não podia ser ferido, sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Tantas coisas que falavam para ele, e o coração dele não se feria, porque ele sabia quem ele era no Pai. Sabe, quando nós nos ferimos por algumas fofocas, por coisas que dizem a nosso respeito, e nós sabemos que não é verdade, mas nos machucamos, porque a nossa identidade ainda não está firmada naquele que nos criou. Quando você sabe quem você é em Deus, pode falar o que quiser da sua vida, porque você sabe quem você é. Assim era com Jesus. Você sabe o que você é para o Pai, o Criador de todas as coisas. Você imagina isso? Então não cabe ferida, mágoa, vingança nesse coração. O coração de Jesus é um coração que ama, um coração que amou primeiro, que perdoa, que restaura, que cura, que aceita. Uau! E aí olha para o peito, vê com esse coração. Eu penso que a morte diante desse coração ficou desolada. Traz o espírito de depressão sobre a morte, porque eu penso que ela sentou no meio fio, ficou lá chorando, choramingando. E agora o que eu faço? E o que eu vou fazer? Se volta para falar com o chefe, vai levar a maior bronca do mundo. Se fica, está sendo confrontada, se tornou inútil. A morte então tem uma ideia, sozinha, e ela pensa: não é possível que agora, com tanto movimento que esses membros fazem, eu não vou encontrar nada. E a morte vai para os braços de Jesus. Uau! Os braços de Jesus, consegue imaginar? Seus braços sempre estendidos para ajudar, sempre abençoador. Seus braços fortes, porque Jesus trabalhava. Jesus foi filho e foi criado, discipulado por um carpinteiro, e trabalhava muito com esse carpinteiro chamado José. Braços estes, queridos, que fez muitas obras perfeitas, mas também esses braços foi que sustentou Jesus na cruz, para ser o sacrifício perfeito do Pai. E a morte entra em desespero, fala: uau, nunca vi braços assim. Imagina a morte falando: tá bom, eu não vou nem entrar em questão, vamos para as mãos de Jesus. Uau, as mãos de Jesus, sempre abençoadoras, sempre habilidosas em abençoar, direcionar, em curar, em louvar, em acariciar, em fazer o bem. Glória a Deus por suas mãos. E a palavra diz em 1 Pedro capítulo 5, no verso 6: aquele que se humilhar sobre a potente mão de Deus, para que ele o exalte no tempo devido. Uau! Aquele que se humilhar na potente mão de Deus, no seu tempo ele exaltará, mas aquele que se exaltar será abatido. Glória a Deus. E a morte exclama: meu Deus! Imagina a morte falando: opa, meu Senhor das trevas, ela teria que falar. É isso que ela teria que falar. Estou sem opção. O
que eu vou fazer? E a morte olha e vai para a cabeça de Jesus. Sua cabeça, uau, que foi injustamente espancada, foi fincada uma coroa de espinhos, foi colocada a prêmio. Jesus foi colocado a prêmio em sua cabeça. Uau, tem na verdade a coroa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, brilhante, reluzente, imponente, e que vai governar eternamente. Glória a Deus. É essa cabeça que ele se deparou. E aí nessa cabeça ele olha, a morte vai para os olhos de Jesus. Seus olhos eram puros, são puros, penetrantes de amor, são como chamas de fogo que arde de amor pelo pecador, que revela que eu e você não podemos nada esconder no olhar de Jesus. Ele olha o nosso íntimo, ele nos ama de uma maneira constrangedora. A palavra diz que o amor de Deus nos constrange, e no olhar de Jesus nós podemos ver o todo o brilho, o amor do Pai, todo o brilho, o amor daquilo que é sagrado, celestial. Seus ouvidos santos escutou tantas abominações, injustas acusações, palavrões, injúrias, mas ele sabia quem ele era. Mas também foi esses mesmos ouvidos que ouviu: este é o meu filho amado, do qual eu tenho muito prazer. Não importa o que o mundo está dizendo, importa que Deus está falando de você, importa a sua identidade em Cristo, queridos. Satanás tentou de tudo para desfazer essa obra, mas Jesus foi perfeito, escutou tudo aquilo, deixou entrar no ouvido e sair no outro. Aquilo não pode descer no coração, na mente, te frear. Aqueles que falam de mal de você, aquilo que o inimigo está falando de você. Ouça a voz de Deus. No dia do seu batismo, Deus se manifestou. Pai, Filho, Espírito Santo manifesta naquele lugar. E essa voz veio dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É isso que o ouvido de Jesus ouviu. E foi dito para que todos ouvissem. A morte ouviu também. Da sua boca nunca saiu uma palavra torpe, nunca uma acusação. Na verdade é fonte de toda a verdade, o próprio Verbo encarnado. E o que saiu da sua boca foi isso, que beneficiou a mim e a você. Está consumado. Está consumado. Pai, você precisava de um sacrifício perfeito. Está consumado. Pai, eu era o único filho, eu era o único, unigênito. Agora você é o primogênito, porque está consumado. O sacrifício perfeito. Parece que foi triste, cruel demais, mas a palavra diz que Deus se agradou de esmagar Jesus naquele lugar, porque daquele lugar eu e você podemos optar de estar junto com esse Deus, junto com esse Pai, junto com esse irmão de amor que é o nosso Jesus. E o seu nariz que estava na sua cabeça, lógico, sentia, inspirava, expirava na cadência do coração do Pai pelas vidas, exalava seu próprio perfume, o bom perfume de Cristo. Uau! Ah, meus queridos, então a morte não sabia mais o que fazer. Para onde que vai agora? E ela entrega os pontos. Imagina ela virando para Satanás e fala assim: ó, não tenho mais o que fazer, se vire aí. E sabe o que a morte fez? Entregou as chaves da morte e do inferno. Você não entendeu? Acho que você está sentado, está muito confortável aí no seu sofá, na sua sala. A morte entregou as chaves do inferno, entregou as chaves da morte. Dê um glória a Deus na sua vida, na sua sala. Acorde seus vizinhos, porque Jesus ressuscitou depois, e Ele tomou essa chave, está no controle. Não é à toa que Ele disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E é por isso que eu e você somos mais que vencedores, por tudo que Ele fez, ainda faz por nós, porque esse poder está à disposição para mim e para você. Então nesse plano que nós conhecemos, até que Jesus morreu, queridos, não havia diferença nenhuma dos outros santos e deuses e profetas do passado.
que faz a diferença na minha e na sua vida, mesmo depois dele dizer, está consumado, foi que depois ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E agora você entende de onde nós fomos tirados, de onde eu e você fomos resgatados. Nessa cruz, nesse dia, nós fomos justificados, porque ele não tinha pecado algum. Nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos transformou, nos transportou do mundo caótico para o seu reino, que é perfeito. Seu reino é perfeito. E outra, ele não só nos coloca no seu reino, como nos dá o poder, a habilidade, como filhos, de expandir esse reino, de fazer parte, de ser um agente, de ser um embaixador deste reino. Glória a Deus. Ele nos trouxe da morte para a vida, e vida com abundância, vida eterna. Ele nos tirou, nos resgatou da perdição para a sua salvação. Ele nos tirou da lei que nos massacra para o seu tempo chamado graça. Nos tirou de uma vida medíocre para uma vida abundante, de uma vida sem significado para uma vida com propósito. Nos tirou e nos dá a oportunidade de não darmos mais desculpas esfarrapadas, porque fomos justificados na cruz de Cristo. Essa cruz que era um símbolo de morte e condenação, essa cruz para mim e para você representa vida, salvação e gozo eterno com nosso Deus. Ele nos tirou de vários caminhos que levavam à perdição para o único e vivo caminho, Ele mesmo. Ele mesmo. É por causa de Jesus, queridos, que eu e você podemos vivenciar e vencer todas essas coisas. A morte, o inimigo pode chegar nos nossos pés, nossa barriga, nossos braços, nossa cabeça. E Jesus nos oportunizou a fazer a mesma coisa que Ele, a colocar a morte para correr, colocar o inimigo para correr. Você não vai morrer enquanto não cumprir o propósito de Deus. É o Pai que tem o domínio sobre a sua vida. Creia nisso. É por causa de Jesus que eu e você podemos usar a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6:10. Por que usar essa armadura? Veja se essas não são as mesmas proteções que Jesus teve em santidade. Quando tenta tocar seus pés, na armadura nós vemos o que? Calçado do Evangelho da Paz. Uau! Formosos são os pés. As pessoas que levam o Evangelho são lindas, são maravilhosas, porque a palavra está dizendo. Ele nos deu o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé está nos braços. Uau, o capacete da salvação. Na sua cabeça não pode ser encontrado nada que não esteja ligado a essa gratidão da salvação, da multiplicação do reino. Glória a Deus. E nos deu algo ainda poderoso, que Jesus usava muito: a espada do Espírito. Espada do Espírito, a palavra de Deus, que separa o mais íntimo do ser do homem, que conhece o homem desde a sua criação, desde antes da fundação do mundo, desde o ventre da sua mãe. É desse Deus que nós estamos falando. E Jesus, neste ato, nos autoriza, nos habilita a viver, a vivenciar com essa mesma proteção. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 54 em diante, diz assim: quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, já que isso aconteceu, olha o que a palavra está dizendo. Portanto, irmãos, meus amados, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor
o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho nosso não será inútil. Irmãos queridos, eu sei, muitos líderes me assistindo nesse momento, e muitas vezes nós somos pegos por um desânimo, e isso não vem de Deus. Isso está dentro de nós, ou está sendo potencializado, usado pelo inimigo, que às vezes parece que nosso trabalho é inútil, parece que estamos enxugando gelo, parece que estamos falando, repetindo a mesma coisa, e a pessoa não vai, não avança, e acaba nos desanimando. Nós falamos, ensinamos contra tantas coisas, e as pessoas voltam a praticar aquilo, e a palavra nos está garantindo: não deixe de fazer, dedique-se a essa obra, pois o Senhor que está vendo esse trabalho não vai ser inútil. A palavra está dizendo, a vitória já é garantida, a vitória é nossa. Nós vamos expandir o reino de Deus em nome de Jesus, mas precisa ser em santidade, vestida essa armadura todos os dias. O inimigo vai nos acusar, porque esse é o trabalho dele, mas ele não pode encontrar. Quando ele for para qualquer parte do seu corpo, você vai estar revestido da armadura de Deus, que foi conquistada a preço de sangue, foi conquistado na cruz. Ele não tem poder para te tocar, ele não tem poder para te mandar para o mundo dos mortos, senão ele já teria feito. Ah, pastor, mas eu tenho até medo de falar o nome dessas coisas, porque atrai coisas ruins. A palavra diz é que você coloca mais medo em Satanás do que imagina. Ele tem mais medo de você do que você dele. Se você está em Cristo, se você está com essa armadura, se você sabe quem você é em Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar é terra santa, o inimigo bate em retirada, ele não suporta a tua presença, porque dentro de você vai o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Pastor, mas e se eu não tenho isso? De repente é a primeira vez que você está nos ouvindo, ou você está afastado do Evangelho. Eu quero te convidar, meu querido, arrependa-se. A palavra para você é: arrependa-se, mude seu caminho. Ah, pastor, mas essas coisas não é coisa do passado, que já aconteceu. Nós estamos num tempo diferente, é mais moderno, passaram-se tantos anos. A palavra diz que esse Deus é o mesmo ontem, Ele é hoje e será sempre. Ele não muda, então é por isso que nós precisamos mudar. Nós precisamos nos arrepender, orar, entregar nossas vidas e ter Ele como nosso Senhor de verdade, como nosso Salvador. Ter Ele como Salvador é maravilhoso, mas ter Jesus como nosso Senhor, fazer a vontade do nosso Senhor, é muito, muito, muito mais relevante. É questão de atitude, é questão de posicionamento, é questão de você imaginar nisso que nós compartilhamos. Imagina a morte vindo para cima de você. O que acontece quando ela faz isso hoje? Jesus foi santificado e não havia pecado nele, e Ele nos justificou na cruz. Então quando Ele vem para cima de você, se você aceitou esse Jesus na sua vida, Ele vai ver o sangue de Jesus sobre você, e este sangue, Deus olha e fala: esse é dos meus, esse é santificado, meu filho conquistou. Satanás olha e fala: eu não posso tocar, porque esse pertence ao homem lá de cima. Eles não conseguem nem falar o nome de Jesus, eles nem conseguem falar o nome de Deus. E a palavra está dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O seu aguilhão da morte, do pecado, da acusação. Perdeu, morte, perdeu, Satanás. Você não pertence ao reino das trevas, você pertence ao reino de Deus, ao reino de Jesus, guiado, consolado nesse mundo pelo Espírito Santo de Deus. Creia nisso. E se você quer fazer isso, se você quer retornar a esses caminhos, se você quer entregar a sua vida, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Não importa onde você estiver, mude a sua posição. Se puder, coloque-se de joelho e faça essa oração junto comigo. Diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador em minha vida. Eu me arrependo dos meus caminhos. Escreva, Senhor,
o meu nome no livro da vida, e que você possa verdadeiramente andar nesses caminhos. Adquiriram a Bíblia, procuraram a igreja próximo da sua casa. Quiser colocar seu nome aí no chat para falar com um dos pastores, com a nossa equipe, para você saber os próximos passos que deve dar um cristão, e você viver essa vida, esse potencial que Deus deu para você. Pastor, são tantas coisas a se arrepender, tantos pecados, tantas feridas. Na cruz de Cristo foi pago tudo que você precisa, a provisão para tudo, em nome de Jesus. Creia nisso, viva isso. A morte foi derrotada, o inferno foi derrotado, a chave está na mão de Jesus. Ele é o único caminho, verdade e vida. Creia nisso, viva isso, em nome de Jesus. E toda vez que você se sentir tentado, toda vez que você se sentir acuado, lembre-se de quem você é, no Deus que os criou. Ele veio para todos. Isso não é exclusivo para a igreja A, B ou C, para tipos de pastores cristãos, seja lá o que você imagina. Isso é para você que está nos ouvindo, é para você que crê nessa palavra, que acredita na palavra de Deus. Isso não é invenção de homens, isso é um poder de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra, viva essa palavra forte, poderosamente na sua vida, crendo que tudo já foi conquistado, e que em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo você é mais do que vencedor. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, antes de nós encerrarmos esse período da manhã, e que essa palavra entre no seu coração, que ela faça morada na sua mente, que ela inspire a sua alma, e que você viva poderosamente a palavra do Senhor. Vamos louvar em nome de Jesus.